coisa, como é que você vai ser a favor de um instrumento que te atrasa o jogo em 10 minutos e que todos os lances interpretativos, o segundo pênalti que foi marcado, o primeiro pênalti que foi marcado, ninguém verificou a imagem da falta no Carlinhos antes do jogo, só verificaram o lance do pênalti, tem que verificar a totalidade do lance. Então, o problema não é o VAR, o problema é que cada dia se distorce mais, cada dia se abre um leque de opções para você tentar. Pra você ter uma ideia, no pênalti a nosso favor tinha sido uma bola na mão do jogador do Atlético, né? Ela saiu da área, a bola, ela volta, tem um outro pênalti no André. O árbitro, o regra 3 ali que estava do lado, ele conseguiu ter a capacidade de dizer que eles estavam verificando se não tinha havido um impedimento na jogada antes do pênalti. Então, assim, aí não há trabalho que resista, né? Nós temos as nossas dificuldades, tudo, mas com tanta coisa assim é difícil, né? Para uma equipe que não tem, nos últimos anos, ao menos, tanta tradição na Série A, sobreviver a uma situação dessa. Nós já não tínhamos hoje, tínhamos pouquíssimos jogadores, porque nós temos alguns lesionados, alguns saíram, não deu tempo de escrever, outros jogadores que estão chegando. Mas tem que dar os parabéns mesmo para o time, que superar tudo que nós superamos hoje. A arbitragem como um todo, mais a dificuldade que o time do Atlético tem, que é a qualidade do time do Atlético. Aí você tem que ter muito orgulho do ponto que leva e muita decepção com o momento que o VAR atravessa no futebol brasileiro. Rogério, no primeiro tempo, mesmo com a desvantagem de 2 gols, a gente viu que o Fortaleza tinha criado várias oportunidades. Mas no intervalo o time foi pro vestiário muito nervoso com a situação da arbitragem. Como é que foi essa conversa no vestiário para você controlar isso? Porque no segundo tempo a gente viu o seu time ainda para cima buscando um empate. Bom, para mim a conversa foi simples, porque nós jogávamos, se não melhor, tão bem quanto o Atlético, tendo posse de bola, jogando, criando jogadas pelo chão, chegando com facilidade à linha de fundo, fazendo os cruzamentos, finalizações. E deu a infelicidade do gol do Juninho, que é uma coisa que acontece. Nosso time é a característica, nosso time tentar botar a bola no chão, o campo estava um pouquinho, hoje com bastante buraco e pouco molhado o campo, né? Estava meio seco o campo. Ela pega a bola, dá um azar, a infelicidade dele fazer o gol. E depois nós tivemos o pênalti, que foi um pênalti para o árbitro, que ele deu, porque o Roger protege a jogada, não é lance, mas nem nunca para uma penalidade. E aí o jogo se virou contra nós e poderia ter tomado 3 ou 4, porque nós estávamos nervosos. Isso também se refere a mim fora do campo, mas eu estou fora do campo, eu tenho o direito de questionar o atleta, ele tem que se concentrar única e exclusivamente no jogo. E eu fiquei com medo de a gente tomar o 3º gol nesse momento de nervosismo, de desorganização, porque nós conseguimos tentar pressionar jogadores que fogem do nosso estilo de marcação. Então, no intervalo que eu falei para eles, esqueçam o primeiro tempo, o que vale é que vocês jogaram, foram superiores que o Atlético com a posse de bola no chão. Então, nós conseguimos criar oportunidade de gol, mostra que nós temos chance, e façam de conta que o jogo está 0-0 e nada aconteceu nesse primeiro tempo. Porque o que aconteceu foram fatalidades do que aconteceu. Um lance de um gol contra, uma bola totalmente nossa, dominada, uma infelicidade do Juninho, e depois um pênalti absurdo que foi marcado contra nós. Então, assim, façam de conta que o jogo está 0-0, nós não tínhamos substituições de frente para fazer, né? Nós não tínhamos como trocar os jogadores de frente, então era com eles que nós precisávamos buscar o jogo. E o time teve personalidade, jogou como se jogasse no Castelão, jogou da mesma maneira. Claro que o Atlético teve as suas chances, o que é natural, né? Uma equipe que veio de um jogo que fez contra o Cruzeiro no último meio de semana. Então, assim, os caras são heróis. Esses caras hoje foram heróis, os jogadores hoje foram heróis por tudo que fizeram dentro do campo. Mas o time se manteve no segundo tempo bem mais tranquilo, mais calmo que no primeiro tempo. E ainda teve que enfrentar mais um pênalti completamente inexistente. O jogador se joga quando vê o contato do Roger nas costas. E ainda mandar voltar mais um pênalti, bater outro pênalti. Aí fica difícil, né? Não dá nem para você comentar sobre a arbitragem quando é tão flagrante assim, quando a diferença de critérios é tão absurda. Rogério Ceni, boa noite. Você veio para o jogo sem nenhuma opção de ataque. Aliás, muitos desfalques no jogo tão difícil. Time perdendo 2-0 e empata o jogo. Uma vitória de superação. O que você tem a dizer? Tem uma frase do futebol muito bonita. Um empate com sabor de vitória. Cabe nesse jogo de hoje? Cabe, mas eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de calma, né? Nós criamos uma boa jogada com o Gabriel ali, que ele dá o passe, era só fazer o passe mais firme para dentro, num campo mais molhado, um campo com gramado mais liso, essa bola tenho certeza que poderia ter dado a opção do 3º gol. Mas como um todo, tenho que valorizar a postura dos jogadores, né? Eu tinha uma coisa boa quando eu jogava, eu podia não ser um cara genial, mas eu tinha muita vontade de ganhar. E o que eu noto nesses caras é o brilho que esses caras têm.
com todas as dificuldades, nós sabemos a posição geográfica, as viagens, 8 horas para chegar aqui de viagem, vamos ter que voltar mais essas 8 horas, ainda bem que é um jogo por semana, sem opções, perdemos 2, 3 jogadores antes de embarcar, o Mariano não conseguiu ser inscrito, que era uma opção que nós tínhamos, um meia, um jogador para frente, Paulo Roberto se sentiu antes da viagem, Oswaldo não se recuperou, Edinho, que pertence ao próprio Atlético, não tem condições contratuais para jogar, enfim, uma série de jogadores fora e os caras não perderam o foco, porque eu acho que o time do Atlético é ótimo e tinha ótimas opções no banco hoje, né? Luan estava no banco, o Xará que entrou no jogo, né? O Luan que entrou no jogo, o Tero estava no banco, né? Papagaio no banco, Ricardo Oliveira no banco, mas quando entra é 11 contra 11 e enquanto a gente tivesse fôlego eu sabia que nós íamos jogar de igual para igual pela vontade, pelo desejo de vitória que esses caras têm, que eles trazem com eles, não de hoje, isso é uma coisa que já vem desde o começo do ano, a vontade de vencer que esse grupo tem. Rogério, por tudo que você já comentou, as dificuldades, a limitação em número de opções e essa superação, que tipo de saldo emocional que um jogo como esse deixa? Se você puder comentar também rapidamente, você foi sondado pelo Atlético no mês de abril, foi uma opção sua continuar no Fortaleza. Quais são hoje as pretensões que você tem no Fortaleza para esse Brasileirão? Nossas pretensões é encarar a realidade, jogar com essa vontade, com essa alma que esses caras têm, para se manter fora da zona do rebaixamento. Principalmente com a vinda do VAR, times como o nosso têm mais dificuldade, vão ter mais dificuldade para se manter na Série A. Infelizmente é uma realidade isso que acontece. Nós fomos contra o Botafogo jogar, o VAR chamou o árbitro, deu um pênalti claríssimo a nosso favor. O árbitro foi, olhou a marcação do pênalti, voltou e disse que não foi nada. Hoje nem conferi. Eu sei que lógico vocês vão dizer, não, mas quando ele marca o pênalti, não necessariamente, ou quando o goleiro adianta, não necessariamente ele tem que conferir. Mas tem que ter bom senso. Se a bandeira tá do lado, para quê? Para que utilizar? Para que jogar tanta responsabilidade? Nos 3 caras que estão dentro da cabine com ar-condicionado, tem 3, 4 caras no ar-condicionado. E os caras que estão se matando, a árbitra dentro do jogo, cadê o peso da decisão deles? Nós vamos deixar para quem está no ar-condicionado, que nós nem sabemos o nome. Aqui nem se cita o nome de quem estava no ar-condicionado e que validou ou invalidou cada lance. Então, quer dizer, as decisões agora contra times que vêm de fora, elas além do árbitro, você tem que falar, quando o árbitro acerta, quando ele dá um lance a teu favor, quando ele dá um lance correto, ele ainda tem que passar por tudo isso de quem está no ar-condicionado. Não, é demais, né? Então, assim, é o que a gente lamenta no dia de hoje. Lógico que a gente vai embora feliz com o empate, mas isso não é justo. O que foi feito hoje aqui, o modo como foi levado esse jogo não está dentro dos padrões, não está correto. E sobre o Atlético, eu nunca tive uma proposta do Atlético. O Rui me ligou no meio, não sei se agora posso estar confuso, na final do Cearense ou entre a final da Copa Nordeste, não lembro exatamente. E eu estava no meio de uma final e eu não posso deixar um time na mão no meio de uma situação dessa, né? Não teve proposta, não teve absolutamente nada disso, só ligou perguntando. Eu falei que era uma situação que eu não faria, se eu estivesse aqui no Atlético, por exemplo, eu faria tomaria a mesma decisão que eu tive, no meio de uma final, no meio de uma situação daquela. Meu pai ainda, né, ficou 60 e poucos dias no hospital, ainda se recuperando de uma cirurgia, ele tem 81 anos, eu não teria cabeça para fazer um novo projeto dentro de tanta coisa que existia. E Fortaleza também é legal, é um futebol também bacana no país, né? Eu tenho o maior respeito e admiração pelo Atlético, mas o Fortaleza também há um projeto, eu acho que é legal você poder seguir à frente de uma situação. Assim, o futebol é muito prazeroso quando você consegue construir um time com todas as dificuldades e poder ver como acaba essa situação. É claro que o Atlético vai chegar na frente do Fortaleza, é claro que o Atlético vai estar aí brigando por Libertadores, né? Isso é normal. Nós não vamos ter essa briga, mas nós vamos fazer o nosso melhor. E aí, para um futuro, quem sabe, a gente tem uma outra oportunidade em aparecendo, a gente tem uma outra oportunidade. Rogério, você foi um goleiro que fez de tudo, inclusive muitos gols também. Mas um exemplo, defensor de pênaltis. E o goleiro Felipe Alves pegou 2. Vai contar um quando anulado, mas pegou 2. Pegou 2. Ele é muito bom. Tem que contar os 2, porque até para voltar o segundo, se não fosse a defesa do primeiro, não voltaria, né? Então tem que contar. Você orienta, numa da sua experiência, ou ele que é muito bom, ou seu ele é muito bom. Porque ele pegou 2 penais diferentes. Um no canto alto, o outro
Sim. No contrapé Aí é- mais baixo. aí é a Pra falar percepção. dele que definiu para você o 2-2. É a percepção do goleiro. Eu não intervenho nesse tipo de coisa. Eu fiz minha carreira como goleiro e tenho minhas observações de como eu quero a saída de jogo, como eu quero a parte posicional, cobertura de zagueiros, isso tudo, mas eu não interfiro no trabalho diário deles. Primeiro porque ele tem 31 anos de idade, é um goleiro formado, né? E muito bem formado, com boas características com os pés, um goleiro diferenciado no futebol brasileiro no jogo com os pés, e hoje foi fundamental para a vitória. Pênalti é uma coisa muito pessoal, muito de percepção. Eu posso falar porque eu peguei 51 na minha carreira. Então eu posso dizer que é uma coisa muito, posso te falar, é dele. O que ele fez hoje é mérito total dele. E não são os pênaltis, né? Porque ele fez grandes defesas no segundo tempo, quando o Atlético poderia ter definido o jogo. Ele fez 3 defesas em sequência muito bonitas, né? Um jogador que eu só tenho o mérito de ter observado ele e ter trazido ele para o Fortaleza. Esse mérito é meu. O resto dentro do campo, o mérito é todo dele e do seu treinador de goleiros. Rogério, em um momento da entrevista você falou, né, ainda bem que é um jogo por semana, né, que Fortaleza terá toda essa semana de treinamento. E para você, pode ser um diferencial na sequência do Campeonato Brasileiro o Fortaleza ter apenas o Brasileirão e ter esses dias a mais de treinamento e descanso? É a única chance que nós temos. Você imaginou nós com 15, 16 jogadores hoje, nós de linha, né, 15, né, jogadores de linha, nós tínhamos 5 substituições. Nós temos que, se nós estivéssemos no lugar do Atlético Paranaense, enfrentado o Flamengo no Maracanã, e vir jogar hoje aqui, como é que a gente faria, né? Então, hoje, para nós, um dia, eu tenho certeza que o Fortaleza vai cada vez crescer mais, vai se estruturar cada vez mais e terá a mesma condição de outros times. Nós tivemos até o ponto que deu contra o Atlético Paranaense. Depois, nessa parada da Copa, infelizmente, nós tivemos muitas perdas, porque nós temos muitos jogadores emprestados, né? Vai chegar ao ponto, se o Fortaleza se mantiver 1 ano, 2 anos na Série A, que o próprio clube terá as suas peças, jogadores do próprio clube, minimizando o empréstimo de jogadores, e aí, quem sabe, a gente possa ter feitos como, por exemplo, o Atlético Paranaense fez, que é um time emergente no futebol brasileiro, ou um time tão tradicional como o Internacional fez também no jogo contra o Palmeiras. Hoje, ainda não se tem essas condições, mas devagarinho as coisas caminham, as coisas vão melhorando, quem sabe a gente deixa alguma coisa boa também pela passagem no Fortaleza, não só, né, nós tivemos a oportunidade, logicamente, de ganhar 3 títulos, não vamos ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano, é uma realidade, mas podemos deixar alguma coisa boa para o futuro, para a história do Fortaleza. Rogério, boa noite. Foi um ocorrido ou foi uma situação que você previu de agredir o Atlético de igual para igual, sentindo a oportunidade de alguma fragilidade do Atlético durante o jogo, de atacar, porque até pelos números você percebe claramente que foi um jogo de bem parelho, né? Bem parelho, bem em finalizações, em ações. Posse de bola, passes, posse de bola, tudo. Quase tudo. E você percebeu isso ao longo do jogo? Os jogadores perceberam o seu sentimento deles? O problema é o seguinte, se você vier aqui só para se defender, a tua chance de perder é muito grande, porque você pega... Quando tem times que tem um grande jogador que faz a diferença, né? Aí você pega... Primeiro que eu não sabia a escalação. Eu achei que vinha com um time praticamente titular. Mas se você não joga o Xará, joga o Casares. Você não joga... Você tem Xará, Casares e Otero. Você não tem Xará, Casares, Otero e Luan. Você não joga o Ricardo Oliveira, tem o Alejandro. Você joga o Alejandro... Então, assim, Elias infiltrando toda hora pelo meio. Você não joga o menino hoje jogou o Jair, nós achamos o Zé Wellison, né? Então, quer dizer, você tem muita opção, né? É um time com muita variável. Então, se a gente se propõe a jogar com 4 atacantes, eu não posso jogar com 4 atacantes só para me defender, né? Então, você poderia dizer, poderia poupar um atacante e jogar só com 3 para ter uma troca. Mas se a minha chance é ganhar, minha chance era fazer o gol. O que eu pensava? Tentar sair na frente no jogo e depois as substituições de acordo com as opções que eu tinha no banco. Mas assim, nós não temos receio, juro, nós temos muito respeito, né, por todos os times, mas nós não temos receio de jogar, confrontar os adversários. Eu acho que é o melhor jeito, porque se você não assustar os caras tomam conta do jogo. Pela conduta ilibada que você tem, que todo mundo conhece, eu queria só te fazer uma pergunta sobre a questão da arbitragem. Sim. Você acha que houve, ou é natural, um perfil de chegada dos jogadores para, de certa forma, intimidar a árbitra em alguns momentos do jogo? Eu acho errado, tá? Eu acho errado, mas é uma coisa, assim, você já joga na brincadeira no final de semana, você deve jogar futebol, né? É muito erro consecutivo, por mais equilíbrio emocional que você tenha, não dá. E outra coisa, isso aqui vale o sustento da família dos caras. Nós viajamos 8 horas para vir para cá, cara.
O treinador perde emprego quando perde jogo. Então isso ele mexe com o emocional de todos, né? Mas eu acho que o jogador, deu tempo, ainda bem que deu tempo de conversar com eles no intervalo. Porque ali a parte de cobrança ou do que a gente pode fazer de pressão, ela tem que vir da parte externa do campo. Tem que vir da direção, alguma hora na entrevista, se manifestar pelo que veio. Não só eu como treinador, mas a nossa cobrança para quem está fora, para revisar um lance. Eu acho que é justa a cobrança para se revisar um lance. Pênalti para o Atlético. Revisaram o lance no Carlinhos, se não foi falta? Não revisaram o lance, só revisaram o lance do pênalti. A jogada estava em sequência, quando o Carlinhos foi tocado na hora de sair jogando. Foi feita a revisão? Não foi feita a revisão. Então, assim, faz parte. Agora, o atleta tem que se manter tranquilo dentro do campo. Foi uma das orientações que eu passei para o segundo tempo. E no segundo tempo o time acalmou um pouco. Talvez pode ser que seja reflexo até da cobrança da gente fora. Mas é uma coisa para a gente se aprender no dia a dia, né? Tem que aprender no dia. E eles têm que se concentrar. Nós não podemos deixar de ter 11 no campo. Sem 11 no campo, sem chance de vencer. Sem chance de vencer. Uma exceção foi o Santos hoje contra o Botafogo de manhã, que com 10 contra 11 conseguiu se manter no jogo até ficar um 10 contra 10. Mas se não, tem que se manter em 11 no campo. Nós já tivemos 4 jogos dos últimos 10 com jogador expulso e é muito difícil se manter na frente no placar. Ou buscar um placar. Ô, Rogério, eu acho que muita gente acreditou que você mudaria a formação da equipe para 3 atacantes, né? Sim. E um armador, um jogador de meio campo. Todo mundo cotou muito o Vasquez, mas ele não estava à disposição. De repente, o Marlon. Por que você decidiu manter a formação da equipe, a mesma formatação dessa equipe, e já que você também não tinha ninguém no banco de reserva, você acreditou nesse grupo e também na parte física, e depois, se possível, eu queria que você falasse sobre o Felipe Pires, um atleta que deve chegar nos próximos dias, e de repente você tem a oportunidade já de levá-lo para o jogo diante do Corinthians, já que ele vem treinando normalmente? Bom, se tem uma coisa que eu acredito lá no Fortaleza, é nesse time e na atmosfera do Castelão para os dias de jogos. Os caras são, então assim, é um sistema que a gente vem utilizando. Eu só tinha o Marlon para fazer uma substituição e aí improvisar o Gabriel também, mas são 2 jogadores muito mais defensivos do que aqueles que entraram, né? Eu só pensei em utilizar o que eu tinha de melhor para tentar ganhar o jogo. Você pode ver que a nossa característica não é muito de empate, né? Nós jogamos para vencer. Ou a gente vence ou a gente acaba sofrendo as derrotas, né? Claro que o ponto de hoje é muito, muito valioso. Mas o nosso time não jogou. Mesmo no 2-2, o nosso time jogou para fazer o gol. E depois aí nós tivemos sustentar. O Romarinho saiu bem no fim já. Foi mais para queimar, gastar o tempo de uma substituição, acalmar o jogo. Eu ia tentar botar o delay também justamente para dar uma acalmada no jogo naquele momento, porque faltando 2-3 minutos, aí você tem que pensar nesse ponto. Mas até os 40 aí o Gabriel teve a chance de dar aquele passe acho que pro Wellington ou pro Chiesa, não lembro. E nós jogamos em função do gol. É um time que joga, a motivação desse time é a vitória. Né? O motivo desse time entrar em campo é para vencer. E é um time agressivo, que mesmo fora de casa joga, com exceção do jogo do Palmeiras e do Flamengo. O Flamengo fez um jogo excepcional. E o Palmeiras teve muito mais força física e era uma estreia pra gente, de muita gente na Série A. Os outros confrontos foram todos parelhos contra qualquer time, tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Felipe Pires, eu não posso te dizer 100% com certeza, porque tudo que eu ouço é a palavra que foi liberado o jogador pra gente, né? Se ele se apresentar, se estiver pronto essa semana, ou se vai ainda, depende de papelada, que acho que é uma transação internacional, passa a ser uma rescisão com o empréstimo do Hoffenheim para o Fortaleza. Então, assim, em acontecendo, é um jogador de velocidade, um jogador que usa muito a perna direita, né? Pouquíssima perna esquerda, mas é um jogador que sabe trabalhar entre linhas, do jeito que a gente imagina, dentro das possibilidades que o mercado oferece. É um jogador que pode ajudar a gente, assim como a volta do Edinho, quem sabe, vamos aguardar também o Osvaldo, né? Aí a gente passa a ter um pouco mais de opção, lembrando que Paulo Roberto e André Luiz não podem jogar pelos mesmos motivos que hoje, se Dodô estivesse aqui e o Edinho não puderam jogar pelo fato dos empréstimos que a gente necessita, da parceria desses clubes, o Fortaleza, para sobreviver, mas a cada época a gente tem que tentar ter menos jogador nessa situação para não correr o risco de perder jogadores para jogos importantes. Água mineral límpida, equilibrada naturalmente.